O escândalo, isto é, a sedução ou corrupção, é sem dúvida, antes de tudo, a deturpação das verdades esotéricas, a distorção dos ensinamentos dados ao povo, contra a qual, acima de tudo, Cristo se revoltou e lutou. A parábola do mordomo fiel, do capítulo 1:6 do Evangelho segundo Lucas, suscita geralmente muitas questões e mal-entendidos. Dizia ele ainda aos discípulos: havia um homem rico que tinha um mordomo, e este foi acusado de lhe dissipar a fazenda. Ele chamou-o e lhe disse: o que é isso que ouço de ti? Dá conta da tua administração, porque já não poderás gerir meus negócios. E disse para si o mordomo: que farei, pois meu amo me tira a mordomia. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei de fazer para que, quando ele me destituir da mordomia, me recebam em suas casas. Chamando cada um dos devedores de seu amo, disse ao primeiro: quanto deves a meu amo? Disse este: 100 bastos de azeite. E ele lhe disse: toma a tua calção, senta-te imediatamente e escreve 50. Depois disse a outro: e tu, quanto deves? Disse aquele: 100 coros de trigo. Disse-lhe ele: toma a tua calção e escreve 80. O amo louvou o mordomo infiel por ter procedido contínuo, pois os filhos deste século são mais avisados no trato com os seus semelhantes do que os filhos da luz. Eu vos digo, com as riquezas injustas, fazei para vós amigos, para que, quando estas acabarem, eles vos recebam nos eternos tabernáculos. Aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito, e aquele que no pouco é infiel, também é infiel no muito. Se vós, pois não fordeis fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as riquezas verdadeiras? E se no alheio não fordes fiéis, quem vos dará o vosso? Lucas 16:1-12. Como se deve compreender essa parábola? Essa pergunta levanta toda uma série de outras em relação à interpretação das passagens do Evangelho em geral. Sem entrar em pormenores, pode-se dizer que a compreensão das passagens difíceis pode basear-se algumas vezes em passagens contíguas ou próximas delas pelo sentido, embora muito distantes delas no texto. Outras vezes, pode basear-se na compreensão da linha de pensamento, a que pertencem ainda outras nas passagens que expressam a feição inversa da ideia, e muitas vezes parecem não ter nenhuma ligação lógica com a primeira. No caso presente, com relação à parábola do mordomo infiel, pode-se dizer, logo, que ela se relaciona com os princípios ocultos, isto é, com as regras do trabalho esotérico. Mas isso não basta para compreendê-la. Há algo estranho nessa exigência de falsidade, de fraude. Essa exigência só começa a se tornar compreensível quando consideramos a natureza da falsidade que é exigida. O mordomo reduz os débitos dos devedores do seu amo, perdoa uma parte de suas dívidas, e por isso o amo depois o louva. Não é o perdão dos pecados. Na passagem imediatamente depois do Pai Nosso, Jesus diz: por quê? Se perdoardes a outros as suas faltas, também perdoará a vós vosso Pai Celeste. Mas, se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não vos perdoará vossos pecados. Mateus 6, 14 e 15. Geralmente essas passagens são compreendidas como recomendação para que as pessoas perdoem aqueles que pecaram contra elas. Mas, na verdade, isso não é dito de modo algum. O que está dito é simplesmente perdoar os pecados das pessoas. E se entendermos literalmente a passagem como está escrita, a parábola do mordomo infiel começará a ser mais compreensível. Nessa parábola, é recomendado perdoar os pecados das pessoas, não os pecados contra nós, mas todos os seus pecados,
sejam quais forem. Pode surgir a pergunta sobre como podemos perdoar os pecados dos outros, pecados que não têm nenhuma relação conosco. A parábola do mordomo infiel dá uma resposta. Podemos fazer isso por meio de determinada prática ilegal, por meio de uma falsificação de faturas. Isto é, por meio de uma alteração intencional daquilo que vemos. Noutras palavras, podemos, por assim dizer, perdoar os pecados dos outros, imaginando-os como melhores do que realmente são. Esta é uma forma de falsidade que o ensinamento evangélico não só condena, mas efetivamente aprova. Por meio de tal falsidade, um homem se garante contra certos perigos, adquire amigos e, com a força dessa falsidade, prova merecer confiança. Um desenvolvimento muito interessante da mesma ideia, sem relação com a parábola do mordomo infiel, encontra-se nas epístolas de Paulo. Na verdade, muitas das suas afirmações paradoxais são uma expressão dessa ideia. Paulo compreendeu que perdão dos pecados não trará nenhum proveito aos devedores do amo, ainda que o traga para aquele que sinceramente os perdoa. Exatamente do mesmo modo, amar os inimigos não trará vantagem para os inimigos, mas ao contrário, será a mais cruel vingança. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, pois assim fazendo, amontoais brasas ardentes sobre a sua cabeça. Romanos 12:20. A dificuldade é que deve ser amor sincero. Se um homem ama os seus inimigos, para amontoar brasas ardentes sobre a sua cabeça, certamente amontoará brasas ardentes na sua própria cabeça. A ideia da parábola do mordomo infiel, isto é, a ideia da vantagem de ver as coisas como se fossem melhores do que são, entra também nas bem conhecidas afirmações de Paulo quanto ao poder e regras. Cada qual esteja submetido às autoridades superiores, pois não há autoridade senão por Deus, e as que há foram por Deus ordenadas. De sorte que quem resiste à autoridade resiste à disposição de Deus. Os que a ela resistem atraem sobre si a condenação. Porque os magistrados não inspiram temor quando se fazem o bem, mas quando se faz o mal. Queres viver sem temor à autoridade? Faze o bem e terás sua aprovação, porque ela é para ti ministro de Deus para o bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não é em vão que ela traz a espada. É ministro de Deus, vingador para castigo do que pratica o mal. É, pois, preciso submeter-se não só por temor do castigo, mas por consciência. Por isso também, pagais os tributos, porque são ministros de Deus quando constantemente se ocupam com este serviço. Pagai a todos o que lhes compete, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Romanos 13:1-7. Jesus também disse uma vez: dai, portanto, a César o que é de César. Mas nunca disse que César é Deus. Aqui a diferença entre Cristo e Paulo, entre o que é esotérico e o que, ainda que muito elevado, é humano, torna-se particularmente clara. Na ideia da parábola do mordomo infiel, não há nenhuma autossugestão. Paulo introduz a autossugestão. Esperava-se que os seus seguidores acreditassem em faturas falsificadas. O sentido da parábola do mordomo infiel torna-se ainda mais claro se encontramos as passagens que encerram o lado oposto da mesma ideia. São as passagens que falam da blasfêmia contra o Espírito Santo. Elas contêm o lado oposto da ideia expressa na parábola do mordomo infiel, porque falam não do que as pessoas podem obter, mas do que podem perder e de que modo. Por isto vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado,
nem neste século, nem no futuro. Mateus 12, 31, 32. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos homens, os pecados e mesmo as blasfêmias que proferirem. Quem blasfemar, porém, contra o Espírito Santo, jamais terá perdão, mas é réu de eterno pecado. Marcos 3, 28, 29. A quem disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas, ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Lucas 12, 10. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens falarem, terão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12, 35, 36. Qual é a ligação entre as passagens e a parábola do mordomo infiel? O que se entende por blasfêmia contra o Espírito Santo? Por que não se deve perdoar essa blasfêmia? E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o que é bom em todas as coisas. Em cada objeto, em cada homem, em cada acontecimento há algo bom. Não num sentido filosófico e místico, mas no sentido mais simples, psicológico e cotidiano. Se não vemos esse algo bom, se condenamos tudo, irrevogavelmente, se ele busca e vê apenas o lado mau, se é incapaz de ver o lado bom das coisas e das pessoas, isso então é blasfêmia contra o Espírito Santo. Há diferentes tipos de homens. Uns são capazes de ver o lado bom, mesmo onde haja muito pouco. Às vezes tendem até a exagerá-lo para si. Outros, ao contrário, tendem a ver tudo pior do que na realidade é. São incapazes de ver algo bom. Antes de tudo, sempre e em tudo, encontram algo mal. Sempre começam com suspeita, acusação, calúnia. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa blasfêmia não é perdoada. Isso significa que ela deixa um traço muito profundo na natureza interior do próprio homem. Geralmente na vida, as pessoas consideram a maledicência de maneira muito leviana. Desculpam-na com extrema facilidade em si e nos outros. A maledicência constitui metade das suas vidas, ocupa metade dos seus interesses. As pessoas caluniam sem se dar conta do que estão fazendo e automaticamente não esperam outra coisa, a não ser maledicência dos outros. Respondem à maledicência alheia com maledicência e tentam apenas se prevenir contra ela. Uma tendência à maledicência que se torna especialmente notada é chamada espírito crítico ou perspicácia. Os homens não compreendem que até a maledicência comum diária é o começo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é por outra razão que o diabo representa o caluniador. O trecho do Evangelho que diz que eles terão que prestar contas, mesmo, de cada palavra ociosa no dia do juízo, soa tão estranho e incompreensível aos homens, porque eles não compreendem que mesmo uma pequena calúnia é o começo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Não compreendem que mesmo toda palavra ociosa permanece e que, caluniando tudo ao seu redor, podem de modo não intencional tocar em algo que pertença a uma ordem diferente de coisas e se verem encadeados à roda da eternidade no papel de um pequeno e impotente caluniador. Assim, a ideia da calúnia, que não será perdoada ao homem, se relaciona até com a vida comum. A calúnia deixa um traço mais profundo neles do que pensam os homens. Mas a calúnia tem um sentido especial no trabalho esotérico, e Cristo indicou esse sentido. E a quem disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas, ao que blasfemar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Essas notáveis palavras
querem dizer que a calúnia e a blasfêmia dirigida contra Cristo pessoalmente podem ser perdoadas. Mas como chefe de uma escola, como mestre de uma escola, não podia perdoar a blasfêmia dirigida contra a escola, contra a ideia do trabalho de escola, contra a ideia do esoterismo. Essa forma de blasfêmia contra o Espírito Santo permanece com o homem para sempre. A parábola do mordomo infiel se refere à criação da tendência contrária, isto é, de ver o Espírito Santo ou o lado bom, mesmo onde ele seja muito pequeno, e desse modo de aumentar o bom em si mesmo e liberar-se dos pecados, isto é, do mal. O homem encontra o que procura. Quem procura o mal, encontra o mal. Quem procura o bom, encontra o bom. Um homem bom, do seu tesouro, tira coisas boas, mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Ao mesmo tempo, nada é mais perigoso do que compreender essa ideia de Cristo de maneira literal ou sentimental e começar a ver o bom onde de alguma forma ele existe. A ideia de que, em cada objeto, homem e acontecimento, há algo bom só é correta em relação às manifestações normais e naturais. Essa ideia não pode ser igualmente conveniente em relação às manifestações anormais e antinaturais. Não pode haver nenhum Espírito Santo na blasfêmia contra o Espírito Santo, e há coisas, pessoas e acontecimentos que são, pela sua própria natureza, blasfêmia contra o Espírito Santo. A justificação delas é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma grande dose de mal na vida ocorre justamente porque as pessoas, temerosas de cometer um pecado ou de não parecerem bastante generosas e de mente suficientemente aberta, justificam o que não é digno de justificação. Cristo não era sentimental, nunca teve receio de dizer uma verdade desagradável e não teve medo de agir. A expulsão dos cambistas do templo é uma alegoria muito expressiva, mostrando a atitude de Cristo para com a vida, que tenta levar o próprio templo a servir os seus fins. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou dali todos quantos vendiam e compravam nele, e derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos vendedores de pombas, dizendo-lhes: escrito está, minha casa será chamada casa de oração, porém vós a converteis em covil de ladrões. Mateus 21, 12 e 13. Resta mencionar duas ideias que são muitas vezes associadas ao ensinamento evangélico e que lançam uma luz igualmente errônea sobre os princípios e sobre o próprio Cristo. A primeira ideia é que o ensinamento do Evangelho não se aplica à vida terrena, que Cristo não construiu nada na terra, que toda a ideia do cristianismo é preparar o homem para a vida eterna, para a vida além do limiar da morte. E a segunda ideia é que o ensinamento cristão é excessivamente idealista para o homem e, portanto, impraticável, que Cristo foi um poeta e filósofo nos seus sonhos, mas que a dura realidade não pode assentar nesses sonhos e não os pode seriamente levá-los em conta. Mas ambas as ideias são errôneas. Cristo ensinou não para a morte, mas para a vida. Mas o seu ensinamento nunca abrangeu, nem jamais podia abranger a totalidade da vida. Nas suas palavras, sobretudo em suas parábolas, continuamente surgem muitas pessoas que ficam totalmente fora das suas ideias. Todos os reis, homens ricos, ladrões, sacerdotes, levitas, servos dos ricos, marcadores, escribas e fariseus, e etc. E essa vasta e absurda vida, com a qual o seu ensinamento não tem nenhuma relação, era, aos seus olhos, a riqueza, que não se pode servir ao mesmo tempo que se serve a Deus. E Cristo nunca foi um poeta ou filósofo teórico. O seu ensinamento não é para todos, mas é estritamente prático em todos os seus pormenores.
É prático, antes de tudo, porque não é para todos. Muitas pessoas são incapazes de extrair algo de seu ensinamento, salvo ideias inteiramente falsas, e para elas, Cristo não tinha nada a dizer.